Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 19 de julho de 2019. Então, vamos aqui dar continuidade aqui à pregação da Sônia Hernandes, né? Da Igreja Renascer, vamos lá? Existe um caminho para a vitória, né? Que esse caminho para a vitória que ela vai dizer aqui, que eu já estou prevendo, né? É a religião. É o caminho da vitória, né? Só que o caminho nós sabemos, nós sabemos que o caminho é Yahushua. Certo? Sim, perfeito. Então vamos lá. Tem um livramento. Deus já tem um livramento. Então, a palavra profética, ela precisa continuar sendo a tua verdade. Amém? Ela precisa continuar a ser a tua prática. Ela precisa continuar dirigindo a tua atitude. Então vocês vejam, a palavra profética, ela deve continuar sendo a sua prática, né? Dirigindo a sua atitude, ou seja, a palavra profética é o quê? O que ela está falando aqui. Só que essa palavra profética é palavra de mentira, porque ela pega parte da escritura e bota ao benefício dela, o que ela quer passar para enganar o povo. Então vocês vejam que a palavra profética que tem que continuar guiando a tua vida e te direcionando e guiando as suas atitudes. Não é Yahushua, não é o Espírito, não é a gente ser guiado pela verdade, que é o Espírito da verdade, mas a gente tem que ser guiado pela palavra profética. Qual é a palavra profética? A palavra que ela está dizendo aqui, que é uma palavra de mentira, que são fábulas, como a gente leu, né, em Timóteo, tá certo? Que ele disse que as pessoas preferiram a mentira, tá certo? Ouvindo contos, ouvindo fábulas, tá certo? No lugar da verdade. Então vocês vejam bem. Nós somos conhecidos pelas nossas atitudes, mas reconhecidos pelas nossas reações. A tua reação te faz reconhecido como vencedor ou perdedor. A tua reação te faz reconhecido como servo de Deus ou não, como uma pessoa empreendedora ou não, como uma pessoa equilibrada ou não, como uma pessoa que é de verdade ou blá blá blá. É a tua reação, e a tua reação tem que ser conduzida pela palavra de Deus. Ela tem que ser a tua verdade. Naamã, você veio buscar aqui cura de lepra? Então, cura de lepra, sabe o que é a palavra profética? Mergulha aí. O que você veio buscar? Veio buscar um livramento financeiro? Pois é, as duas contas ainda não saíram. Se está com você, faça um favor, busque a Bispa Amanda e cubra a casa do Senhor. Se você não entregou a oferta que você tinha que entregar, é o seguinte: trazei o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Na hora da oferta especial você coloque, porque é só assim que você vai repreender o devorador. Está em todas as Bíblias, não está só na minha. Abre aí na tua, vê se está em Malaquias. Está na Torá também. Vocês vejam, gente, que eu não vi esse vídeo, eu tô vendo agora. E vocês vejam que bateu com o que eu falei. Ela no início, ela falou que as pessoas às vezes vão adivinhar o que ela vai pregar, vai falar assim, ela vai falar sobre isso. Quem garante? Mas, segundo o que eu entendo, né, nesse sistema evangélico, que eu fiquei 46 anos, não me engano, eu já sei logo o que eles vão falar. Então, vocês veem bem o que ela falou. Vou até voltar aqui, porque, gente, é demais. Chega a ser demais. Vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho só. Mergulha aí. O que você veio buscar? Veio buscar um livramento financeiro? Pois é, as duas contas ainda não saíram. Se está com você... Então, olha só, veja bem. Ela disse, veio buscar. Então, ela tem que buscar a Deus. Ela disse primeiro, né, no vídeo anterior, ela disse, né, mais cedo aqui, né, que Yahushua é o caminho, Yahushua é a verdade, Yahushua é a vida. Mas que a gente não tem que ir no caminho da... Eu até esqueci o que ela falou de reclamar, eu esqueci como é que ela falou, mas a gente não tem que ir nesse caminho de murmurar, de reclamar, tipo assim.
mas que a gente tem que buscar a Deus, ou seja, o caminho é buscar a Deus. O que ela disse, o caminho é buscar a Deus. Buscar a Deus aonde? No templo físico, tá certo? Então agora ela está dizendo que Deus pode dar livramento, mas qual é o livramento que Deus vai dar? É livramento no sentido físico, livramento desses problemas cotidianos. Então, se você está com a dívida, com as contas para pagar, aí o que ela vai falar aqui? Veja bem. Faça um favor, busque a bispa Amanda e cubra a casa do Senhor. Ó, se você não... Busca a bispa, veja bem, busca a bispa, não é buscar Iarro, não é buscar Yahushua. Até porque a gente não tem como buscar Iarro. Vou explicar por quê. Porque quando a gente vai para Yahushua, a gente tem que ir a Yahushua, a gente tem que ir a Yahushua. Foi isso que ele disse, vinde a mim. Tá? Ele disse para os líderes religiosos, vocês examinam as escrituras porque pensam ter nela a vida eterna. Mas vocês não vêm a mim para ter a vida. E Yahushua disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A ordem dele é ir a ele. Então nós temos que ir a Yahushua no entendimento. E Yahushua vai levar o Pai, porque é ele que vai levar o Pai. Da mesma forma que a gente for para Yahushua, Yahushua vai levar o Pai, vai levar em direção ao Pai. Então, quando a gente encontra Yahushua no entendimento que ele leva o Pai, ele nos enche do Espírito. Então a gente não precisa mais buscar num templo físico, por quê? Porque nós somos cheios do Espírito. A gente não lê na Escritura nenhum apóstolo, nenhum discípulo indo buscar a Deus. A gente lê apóstolo Estevão cheio do Espírito, Yahushua cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito, João cheio do Espírito, Pedro cheio do Espírito. É assim que a gente lê. Por quê? Porque eles foram a porta estreita que é Yahushua, e Yahushua levou o Pai. Então quando Yahushua levou o Pai encheu do Espírito. Mas aqui ela disse para buscar a bispa. Então vocês vejam bem, o caminho é o quê? Buscar a bispa no templo físico. Não é Yahushua. Tá certo? Ela simplesmente usou Yahushua como um objeto, como alguma coisa para poder se beneficiar para o povo ir para o templo físico. Por isso que ela disse que Yahushua é o caminho, Yahushua é a verdade, Yahushua é a vida. Foi simplesmente para usar ele, para abusar dele. É isso que ela faz. É isso que ela está fazendo. Para o povo ir. Porque se ela não estivesse fazendo isso, ela iria dizer que Yahushua é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Yahushua, porque ele é o único que leva ao Pai. Mas não foi isso que ela fez. Então vocês vejam bem o que ela está falando aqui, gente. Cura de lepra, sabe que é a palavra profética? Mergulha aí. O que você veio buscar? Veio buscar um livramento financeiro? Pois é, as duas contas ainda não saíram. Se está com você. Então veja bem. Veio buscar um livramento financeiro. Vocês vejam que tudo que ela está falando de perdas, de derrotas, de provações, né? De tipo, dessas coisas assim, existe um caminho para a vitória. O caminho para a vitória que ela está falando é um livramento nessa vida temporal. Ou é um livramento financeiro, ou é um livramento de um problema de saúde, ou é um livramento de um familiar que é drogado ou viciado em bebidas, entendeu? É um livramento desse tipo. Tá, dos problemas cotidianos. Não é um livramento que está na Escritura, livramento de que o Pai nos livra quando nós andamos no Espírito. Não é isso. Ela não está falando no Espírito, ela está falando no físico, ela está falando tudo físico. Ela até agora não falou nada do Espírito. Nada. Ela só pegou a Bíblia para usar para o benefício dela. Então vamos lá. Você faça um favor, busque a bispa Amanda e cubra a casa do Senhor. Se você não entregou... Busca a bispa Amanda. Foi isso que ela falou. Busca a bispa Amanda. Então deve ter aqui alguma Amanda que é bispa também na igreja dela. E que deve ser responsável as ofertas e os dízimos da igreja. Mergulha aí. O que você veio buscar? Veio buscar um livramento financeiro? Pois é, as duas contas ainda não saíram. Se está com você, faça um favor, busque a bispa Amanda e cubra a casa do Senhor. Se você não entregou a oferta que você tinha que entregar, é o seguinte: trazei o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Na hora
da oferta especial você coloque, porque é só assim que você vai repreender o devorador. Está em todas as Bíblias, não está só na minha. Abre aí na tua, vê se está em Malaquias. Está na Torá também. Então tá em todas as Bíblias. Só que o devorador que ela fala, que o sistema fala, é o diabo, que é o devorador. Só que na escritura, quando a gente lê, o devorador são os gafanhotos que devoram as plantações. Porque dízimo, amados, nunca foi dinheiro. E a gente leu isso. A gente leu no primeiro, na parte 1, sobre Deuteronômio 14, que quando o dízimo passou a ser, foi vendido por dinheiro, ele deixou de ser dízimo. Tá certo? Então, dízimo não é dinheiro. Dízimo era o animal morto, ou então a 10ª parte da plantação, que era a colheita. Isso era o dízimo. Tá certo? A oferta era um animal vivo, que eles levavam para a tribo de Levi. Era um animal vivo e que o sacerdote oferecia o sumo sacerdote, aliás, oferecia esse animal em sacrifício para perdão dos pecados dele próprio, porque ele pecava também, o sumo sacerdote, e para pedir perdão pelos pecados do povo. Isso era a oferta. Tá certo? Então vocês vejam bem. E tanto que Yahushua, ele foi o último dízimo e a última oferta, tá certo? Dado por nós. Por quê? Porque ele foi andando até o matadouro, oferta. E ele é o sumo sacerdote porque ele próprio se ofereceu por nós. Porque o sumo sacerdote tinha que oferecer o sacrifício. Então, Yahushua, ele é o sumo sacerdote que ele próprio se ofereceu por nós. Tá? Ele não derramou o sangue dele por ele, porque ele nunca pecou, mas ele derramou por toda a humanidade. Tá certo? E ele foi dizimado, ou seja, o que é dízimo? Morte. Dízimo é morte, amados. Veja, vamos ver aqui. Dízimo é morte. Sinônimos de dízimo. Tanto é verdade que às vezes a gente vai falar assim, tantas pessoas foram dizimadas, ou seja, foram mortas. Vocês podem ver, décimo. Vamos aqui fazer uma coisa aqui, peraí. Dizimadas. Pessoas dizimadas. Pessoas que foram dizimadas. Onde índios foram dizimados. Olha o que é dízimo, amado. O que significa a palavra dízimos? Qual é a sua próxima risada? Qual é a sua próxima maratona? Pessoal, deixa eu falar aqui com vocês uma coisa rapidinho. Eu me equivoquei, não são um pouco mais de 800, são um pouco mais de 500, gente. Eu errei esse dado, depois que eu já tinha gravado o vídeo, não tem como voltar lá agora para gravar de novo. E deixa eu explicar outra coisa para vocês, que eu não passei, não falei no vídeo, mas eu não sei se vocês perceberam. Gente, eu fiquei um pouco tenso nesse vídeo, tá? Eu não gosto de falar essas coisas, mas não é porque eu fiquei com medo que eu estivesse ali sozinho, não, porque eu sou acostumado a estar no meio do mato. Mas você já teve aquela impressão de você chegar num lugar e você não ser bem-vindo? Mesmo o lugar sendo bonito? É igual você chega numa festa que você é convidado, mas você chega lá, os donos da festa assim, não te dão muita atenção, e a festa é linda, é maravilhosa. Eu tava com essas... Aí, que o Brasil, esse território que a gente chama de Brasil, era habitado por indígenas, isso você sabe, né? E você sabe também que milhares deles foram dizimados com a colonização. Você sabe disso também. Então, veja, milhares deles foram dizimados. O que é dizimados? Mortos. Vocês vejam bem. Eu só botei aqui para vocês verem que dízimo significa morte. Tá? Então, milhares deles foram dizimados. Então, aqui, ó. Local onde foram dizimados, cova pela voz de um guardião. Vocês vejam bem. Olha, aqui, ó, descobri a fonte das vozes no local onde índios foram dizimados. Ou seja, no local onde índios foram mortos.
Meus peixes foram dizimados. Meus peixes foram mortos aqui, ó. Então vocês vejam bem que dízimo é morte. E Yahushua, ele foi dizimado por nós, ou seja, ele foi morto por nós. Agora que eu quero botar aqui outra coisa para vocês, amados, acho que é 1 Coríntios 9, acho que é 1 Coríntios 9, sobre a oferta. E outra coisa, vocês podem pesquisar na Bíblia, peraí, antes de botar aqui, deixa eu botar aqui um negócio, onde está escrito na Bíblia, peraí, deixa eu botar aqui, ó, dízimo é dinheiro, Bíblia. Ó, dízimo na Bíblia é sinônimo de alimento. Isto é um fato. Ofertas podiam ser trazidas em forma de dinheiro. Tá? Mas para quem que era a oferta? Eu vou mostrar para vocês. É errado dar o dízimo em dinheiro mensalmente? Veja. Ó, no Antigo Testamento, dízimo não era dinheiro. E que hoje em dia, dízimo hoje em dia, dar dízimo é dinheiro, tá? Então vocês vejam bem. Ó, a gente não vê. Aqui é o que a gente leu, ó. Deuteronômio 14, 22. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Na mira da verdade. Aqui, ó. Isso aqui são os falsos profetas da Adventista. Na Bíblia não diz que dízimo deve ser em dinheiro. Ó. No dia 25 de março, no programa Mira da Verdade, houve uma pergunta sobre dízimo e eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o assunto. Eu esquadrinhei a Bíblia e não consegui encontrar qualquer referência sobre dízimo mensal em dinheiro. Veja, isso é uma pessoa que botou aqui, tá? Que foi e colocou isso aqui, tá? Veja bem. Pelo contrário, em Deuteronômio 14, 22 e 29, que foi que a gente leu, tá? Fica bem claro que o dízimo nunca poderia ser em dinheiro. Exatamente, porque a ordem do Senhor foi, se o dízimo te for pesado e não puder levar até o local onde o Senhor determinou, vende o dízimo, ata o dinheiro na sua mão, ou seja, pega o dinheiro na sua mão, vá no lugar que o Senhor determinou e ali você compra bois, ovelhas, vacas, bebidas fortes, o que desejar a tua alma. E come ali com da sua casa. E não se esqueça do levita. Mas ali já deixou de ser o dízimo. Ele entregou para alguém? Não, eles comeram. Só não se esqueceu dos levitas que estavam nas suas portas. É isso que está escrito. Ou seja, os levitas também comeram com eles. Então vocês vejam que quando o dízimo ele foi vendido por dinheiro, não foi mais dízimo, deixou de ser dízimo. Veja, fica bem claro que o dízimo nunca poderia ser em dinheiro. Por que Jesus Cristo não deu o dízimo? Ele nunca deu o dízimo. Veja qual foi a vez que Yahushua pagou dízimo. Nunca. O que ele deu foi, quando ele disse assim, dê a César o que é de César e a Yarro o que é de Yarro, e ele pegou e deu o imposto, era o imposto que era cobrado, mas não era dízimo que ele deu imposto, que ele falou para o Pedro, vai lá e caça um peixe, né? Caça um peixe não, pesca, e aí tira o peixe, dentro do peixe vai estar 2 moedas, você paga o imposto, uma por mim e outra por você. Não vai estar uma moeda de 2 denários, uma coisa assim, entendeu? É uma coisa assim, mas ele nunca pagou dízimo. Então veja bem, aqui ó, porque Jesus Cristo, ou seja, Yahushua, não deu dízimo? Porque não aconselhou que se desse o dízimo? Ele nunca aconselhou que desse o dízimo, como ele disse aquela vez, que até o Silas Malafaia fala em Mateus 23, e até esse Leandro Quadros aqui, ó, fala de Mateus 23 que Jesus ordenou o dízimo. Mentira, Yahushua não ordenou o dízimo. Ele disse assim, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho da hortelã, mas negligencia o ajudar o pobre, o necessitado. É isso que ele está falando. Vocês dão o dízimo, mas não praticam o amor ao próximo. É isso que Yahushua estava falando. Ele não estava falando para dar o dízimo.
Então aqui, ó. Por que não aconselhou que se desse o dízimo? Porque a viúva pobre deu uma oferta de tudo que tinha e não o dízimo, deu uma oferta de tudo que tinha no templo físico. E Arrus, quando ele viu aquele, ele falou com os discípulos, ele não falou assim, tipo, olha, a mulher, ela deu tudo que ela tinha, então ela fez o bem. Não, ele falou no sentido de reprovação, de falar assim, poxa, essa mulher deu tudo que ela tinha no templo físico, e aqueles que estavam dando que sobejava não ajudou a mulher. Porque o correto não era ter dado, mas ela ter recebido ajuda desses que estavam dando, que sobejavam no templo. Era isso que ele estava falando. Ele não estava falando que ela deu e que está certo, que ela tinha que dar mesmo. Não. Pelo contrário, ele estava reprovando ela ter dado tudo que ela tinha, sendo que eles que tinham que ter ajudado a ela, e não ela ter dado no templo físico tudo que ela tinha. Certo? Então vocês vejam bem. Cadê? Porque Paulo pedia oferta e não dízimo, mas Paulo pedia oferta para quem? Paulo pedia oferta para a igreja, que são pessoas, os necessitados, não foi para um templo físico. Tá certo? É bem claro isso. Então vamos lá. Ó, cadê? Onde está escrito na Bíblia que o dízimo é para evangelizar? Pesquisa isso, amados. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia, a meu ver, não deixa dúvidas. O dízimo era ofertado simbolicamente a Deus e, na prática, era entregue aos levitas para seu sustento. Isso aí. Era alimentos. Dízimo era alimentos. Em algum momento, Deus mudou essa ordenança? Deus, por acaso, disse, quando não houver mais levitas, o dízimo deverá ser dado à igreja mensalmente em dinheiro? Veja. Olha que pergunta que fizeram. É isso aí. É isso aí, amados. Eu vou até botar esse vídeo no link da descrição. Esse site aqui. Porque eu achei interessante isso. É isso aí. Então aqui, ó. A passagem bíblica favorita das igrejas em geral é o que está escrito em Malaquias. Só que lá não se fala em dinheiro, e sim em dízimo, que é alimento. Quando Yahusha criticou os fariseus porque davam dízimo e não faziam nada pelo próximo, ele disse que os fariseus davam dízimo do quê? Veja, dava dízimo de alimento, era coentro, cominho e hortelã. Vocês vejam bem. São essas minhas considerações. Para mim, a Bíblia é simples, clara e verdadeira. Então veja bem. Esse aqui quem fez foi o JV por e-mail. Fez as perguntas para ele. Tá? Para esses dois aqui, da mira da verdade, que na verdade é a mira da mentira, porque eles falam mentira. E outra coisa mais, olha aqui, ó. Isso aqui é o quê? É um negócio de uma arma, né? Para mirar. Vocês veem que aqui está na mira da verdade, na verdade eles estão mirando a verdade, falando a mentira, mirando a verdade com a mentira, para o povo se distanciar da verdade, que é Yahusha, e ficar na mentira, que é a religião, ouvindo esses aqui, ó. Então vocês vejam bem, tá? Então aqui, vamos lá. Vamos ver o que eles vão responder. Olá, JV. Obrigado por acompanhar o programa na mira da mentira, né? Porque não é da verdade, é na mira da mentira. Hoje, quarta-feira, voltaremos ao ar, ao vivo às 9 da noite. Espero contar com sua companhia. Farei algumas observações sobre seu e-mail, com o objetivo de lhe ajudar a se aprofundar ainda mais no conhecimento da palavra de Deus. No conhecimento da palavra de Deus aqui que ele está falando, no conhecimento da Bíblia, no sentido errôneo que eles dão para a pessoa continuar no engano da religião, enriquecendo esses falsos pastores, esses que não são nem falsos pastores, porque eles não são pastores, que o único pastor é Yahusha. Então vocês vejam bem, em Deuteronômio 14, 22 e 29, entre outros textos, quais textos? Ele não botou. Por quê? Porque não tem, só tem aqui. Não está discutindo se o dízimo deveria ou não ser dado em dinheiro, mas que deveria ser devolvido. Ah, mas aqui não foi devolvido o dízimo. Não foi. Tá? Eu faço questão de ler de novo com vocês esse texto. Então, vamos lá. O dinheiro não é mencionado no texto porque há mais de 3.000 anos atrás não havia dinheiro como o conhecemos hoje. Mentira. Mentira, sabe por quê, amados? Porque Abraão comprou o túmulo de Sara por dinheiro. Tá? Quando ela morreu, Sara morreu, e ele foi, falou, pediu
é para comprar o túmulo de Sara por dinheiro. Mentira. Tá? Então, vocês vejam bem, é importante analisar esse contexto histórico no verso para não corrermos o risco de interpretarmos o texto de maneira equivocada. Então, veja bem. Então, vamos lá. Eu faço questão de mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Cadê? A morte de Sara. Vamos ver aqui a morte de Sara. Ó. Vamos botar aqui, Abraão compra o túmulo de Sara. Vamos ver onde está escrito. Ó, Gênesis 23, 18. Vamos lá. Gênesis 23, 18. Depois eu vou botar aqui para vocês, tá? O 23. Abraão como sua propriedade diante de todos os israelitas que tinham vindo à parte da cidade. Peraí. Ó, ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Tá? Aqui é quando Sara morreu, tá? Olha só, 400 peças de prata. Então vamos ver aqui Gênesis 23, 15, como tá em outras versões. Para vocês verem que existia dinheiro sim. Gênesis 23, 15, né? Ó. Porque a prata era considerado como dinheiro. Barras de prata, 400 barras de prata, 400 ciclos de prata. Então, 400 ciclos de prata, 400 ciclos de prata. Barra de prata. Então, vamos ver aqui uma coisa. Sinônimo de dinheiro. Vamos botar aqui. Peraí. Deixa eu botar aqui. Sinônimo de dinheiro. Veja bem. Olha. Notas e moedas, cobre, moeda, metal, cédula, níquel, nota, ouro, prata. Tostão, vintém, sinônimo de dinheiro, prata. Então, como ele vendeu por 400 pratas, 400 pratas no sentido de dinheiro. Ele comprou, né? Aliás, Abraão comprou por 400 pratas, ou seja, prata, dinheiro. Ó, quantia, importância, montante, numerário, número, pecúlio, quantia, tá? Então, vocês vejam que prata é sinônimo de dinheiro. Então, existia dinheiro sim, tá? Já foi foi a primeira coisa desmascarada. Deixa eu apagar aqui para não ficar muita coisa, tá, amados? Então, vamos lá. Jesus aconselhou sim a dar-se o dízimo em Mateus 23, 23. É verdade? É mesmo, é? Mas que interessante, cara. Gente, mas é muito interessante. Então, quer dizer que a Ruxa ele mandou dar o dízimo. Mas que interessante. Vamos ver? Vamos ver. Faço questão de ler. Vamos lá. Ó. Vamos por aqui, que eu já li Mateus 23 várias vezes, mas vamos por aqui para a gente ver o que a Ruxa está falando para os líderes religiosos. Olha aqui, vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Para esculachar? Então vamos esculachar. Vamos esculachar, já que é para esculachar, vamos esculachar. Vamos lá. Jesus repreendendo os fariseus
Mateus 23, filme. Mateus 23. Vamos lá? Ó, Mateus 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes. Ele está falando de quem? Aqui os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, está falando dos líderes religiosos, está falando para o povo, veja bem. Aí está falando, obedeçam-lhes. Mais o quê? E façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Viu? Está falando de quem aqui, amados? Dos líderes religiosos. Ele aqui está falando para a multidão, para eles praticarem o que eles dizem, mas que eles não fazem o que eles fazem porque eles não praticam o que eles pregam. Vocês vejam bem, por quê? Porque eles pregam mentira, não a verdade. Aqui ele está falando para o povo, vai vendo. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem... Aqui são os versículos, tá, amados? Ó, 23, 5, aí ele vai botando aqui os versículos. Ó, veja o que ele está falando, veja bem. Ele aqui está falando como são os líderes religiosos, primeiro. Ele está aqui falando para o povo. Então vamos lá. Ó. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Não é isso que eles fazem? Gostam de serem chamados de... Eu vi uma vez uma pregação do Silas Malafaia e ele falou que um cara chamou ele, ô Silas. Ele falou que ele não atendeu. Eu falei, Silas, que isso? Eu sou pastor Silas. Eles gostam de ser chamados assim, pastores, pastor, apóstolo, bispo. Não é isso? Se assenta nas primeiras cadeiras da sinagoga. Não é isso que às vezes a gente vê nos templos físicos, que tem algumas cadeiras que os líderes sentam na frente, todo mundo vê ele sentado na frente. É isso que a Rússia está falando. Vai vendo agora. Agora ele vai se direcionar aos líderes religiosos. Veja bem, vai vendo. Até aqui ele está falando com o povo. Tá? Agora ele vai falar, não chameis ninguém de mestre. Aí ele vai se dirigir para os líderes religiosos. Veja bem. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Ó, ele está falando olhando diretamente para eles, porque esses aqui são líderes religiosos. Vocês vejam bem. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Agora, preste atenção, que ele vai se dirigir, vai falar diretamente para esses líderes religiosos, amados. Vejam. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Parando aqui eles usaram a palavra convertidos para a pessoa não entender. Mas vamos ver aqui
na tradução, o que ele quer dizer de convertido, porque eles mudaram muita tradução, amados. Vamos ver? Mateus 23, 15. Opa, já está aqui no 23, que maravilha, hein? Na verdade, o que a Ruxa está dizendo é esse aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Porque é para a religião que a pessoa é convertida, né? Ela é convertida na religião e não em Yahushua. Vocês vejam bem, converter uma pessoa para a sua religião, e quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Tá? Então vamos voltar. Eu vou botar esse link também na descrição, tá, amados? Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos! Que é mais importante? O ouro? Ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, que é mais importante? A oferta? Ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Parar aqui. Vamos parar aqui. Vocês estão vendo aqui, eu vou voltar aqui, vamos dar continuidade. Só para vocês verem aqui o seguinte, amados, que eu sou uma pessoa extremamente chata, tá? Aqui ele está dizendo, Jesus aconselhou sim a dar-se o dízimo em Mateus 23, 23. Ele está aconselhando ao dízimo? Vamos voltar aqui de novo, Mateus 23, 23. Vamos voltar aqui de novo. Ele está aconselhando, vocês vejam que esse povo é mentiroso. Vocês vejam bem, deixa eu voltar aqui. A justiça, a misericórdia e os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Pergunto para vocês, amados, ele estava ordenando dar o dízimo? Ele estava ordenando dar o dízimo, amados? Ou ele estava repreendendo esses falsos líderes, esses líderes religiosos que na verdade já eram judeus falsos da ONU? Tá? Ele estava repreendendo ou ele estava mandando dar o dízimo? Porque aqui, olha, veja bem, esse Leandro Quadros, ele disse aqui, Jesus aconselhou sim a dar seu dízimo em Mateus 23, 23. Ele está dizendo que Jesus aconselhou dar o dízimo. Mas na verdade, Yahushua, ele não aconselhou dar o dízimo, ele estava repreendendo eles de dar o dízimo e de não ajudar o necessitado. É isso que ele está falando. Vocês dão o dízimo porque é lei, porque vocês têm que cumprir a lei, mas vocês não estão cumprindo totalmente. Por quê? Porque vocês estão negligenciando ajudar o necessitado. É isso que ele está falando. Veja bem. Vejam se não é isso, amados. Vejam bem se não é isso. Ó. E isso aqui, ó. E isso tá fiel, tá? Aqui tá fiel com a escritura. Tá fiel com o que tá escrito na escritura. Aqui tá fiel, tá? Então vamos lá. Ó, deixa eu voltar aqui pra gente ver. Veja bem. E fariseus, hipócritas!
Hipócritas! Vocês dão o dízimo. Olha como Yahushua falava com esses líderes religiosos. Fariseus hipócritas, raças de víboras, serpentes, guias cegos. Era assim que Yahushua falava com eles. Com o povo ele falava de maneira mansa, mas com esses líderes ele falava duramente, vocês vejam bem. Hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Mas por que Yahushua disse isso? Você deve praticar essas coisas, ou seja, dar o dízimo, sem omitir a misericórdia, que é a compaixão ao próximo, o amor ao próximo, a fidelidade. Por que ele disse isso? Porque aqui ele estava vivo. Ele ainda não tinha sido sacrificado no madeiro. Ele não ordenou dar o dízimo. O que ele disse assim, como ele ainda não tinha sido morto no madeiro, então ele ainda estava na lei, porque ele aqui viveu na lei, aqui era a lei ainda. Tanto que esses líderes cobravam a lei, toda hora cobrava a lei, mas ele não praticava atos da lei. Por quê? Porque atos da lei é atos da religião. Ele veio justamente para morrer, para nos libertar do jugo da religião. Só que aqui ele não podia falar que eles não podiam dar o dízimo, porque ele ainda estava vivo, ele ainda não tinha sido sacrificado por nós. Então ele disse, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho, do hortelã, mas vocês negligenciam. É isso que ele está falando. Tá certo? Então aí depois ele disse, vocês devem omitir, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquela. Mas por que ele disse isso? Porque na verdade, o que a Yahushua está falando aqui é que eles devem praticar o dízimo, porque aqui ainda era lei, ele não tinha sido morto. Mas sem deixar de exercer a compaixão, a fidelidade ao próximo, a ajuda ao próximo. É isso que ele está falando. Mas ele não ordenou o dízimo, tanto que ele não deu dízimo. Ele nunca deu dízimo. E fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então ele disse, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ele não deu uma ordem para eles praticar o dízimo, mas ele disse, já que vocês praticam o dízimo, que é lei, porque eu ainda não morri no madeiro, então vocês devem praticar o que é a lei que vocês querem praticar, porque vocês ainda estão na lei, sem omitir a ajuda ao próximo. É isso que a Yahushua está falando. Ele não está dando ordem para dar dízimo. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Vocês vejam que eu já vi líderes religiosos se direcionando ao povo falando, vocês são como sepulcros caiados, mas na verdade vocês vejam que a Yahushua está falando que quem são sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de rapinas e de ossos, de mortos, para os líderes religiosos. E os líderes pegam essa passagem e direcionam para o povo, tirando todo o contexto, todo o sentido do que a Yahushua falou. Vocês vejam bem. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai
de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Vocês vejam que ele diz: como vocês escaparão da condenação do inferno? Mas inferno aqui é abismo, só que eles traduziram inferno, porque o inferno é um ser. Mas vocês vejam que nenhum desses líderes religiosos herdarão o reino de Yahweh, herdarão a vida eterna. Isso está bem claro em Apocalipse 22:15, que fora ficam os cães. E quem são os cães? São pastores que nada compreendem, líderes religiosos. E ele mesmo disse: como vocês escaparão? Por quê? Porque eles não escaparão, eles vão para o fogo eterno. Tá certo, amado? Eles vão para o fogo eterno. É isso que a Rússia está falando. Vocês vejam bem, isso é muito sério. Vocês vejam bem. Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. A uns vocês matarão e crucificarão. Ele está falando para quem? Para os líderes religiosos, porque quem mata os profetas são os líderes religiosos. Por quê? Porque os profetas anunciam a verdade e combatem a mentira que esses líderes religiosos falam. A outros vocês apedrejarão aonde? Nas sinagogas de vocês. Ele não fala na sinagoga de meu pai, na minha sinagoga não, mas a Rússia fala na sinagoga de vocês, e tem texto que ele fala sinagoga de Satanás. Vocês vejam bem que esse lugar é lugar de Satanás, não é lugar de Yahweh. Vocês podem ver que ele fala na sinagoga de vocês. Olha bem. Vocês podem, amados, vou botar esse link na descrição. Vocês podem pegar a Bíblia em Mateus 23 e ler, e vocês vão ver que está fiel o que está aqui. Ó. Ele falando está fiel ao capítulo todo de Mateus 23 que está aqui. Vocês veem, eu faço questão de mostrar. Mateus 23. Olha. Do 1. Ó, até o 39. Olha, serpente, raça de víbora, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Vocês vejam que ele está falando o que está fiel aqui. O que está fiel. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. E ele disse que a uns vocês matarão, a outros, quem matará? Quem matarão? Os líderes religiosos. Não foram isso que eles fizeram? Quem matou Yahushua? Foram os líderes religiosos, amados. Vocês vejam aqui em Mateus 26. Vocês podem ler Mateus 26, 27 e 28, vocês vão ver. Tendo dito essas coisas, Yahushua disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado, que aqui está crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Yahushua a traição e matá-lo. Quem fez isso? Chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. Então vocês vejam. E esses chefes dos sacerdotes e líderes religiosos compraram Yahushua de Judas. Porque os líderes religiosos hoje eles falam que Judas traiu Yahushua e vendeu Yahushua. É verdade? É verdade. Mas alguma vez, amado evangélico, o seu pastor disse quem comprou Yahushua de Judas? Algum evangélico, algum pastor ou líder religioso já disse isso para vocês, amados? Quem comprou?
Então vamos ver aqui quem comprou? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço: 30 moedas de prata. Dinheiro, como a gente viu, que é sinônimo de dinheiro, 30 moedas de prata. Então você vê que naquela época de Abraão já existia o dinheiro. E aí aqui, desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. E aí aqui, em Mateus 27, mostra outra coisa. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Yahushua à morte. Quem tomou a decisão de condenar Yahushua à morte? Os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Yahushua fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Veja, ele devolveu a quem? Aos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. Então, quem comprou Yahushua? Foram os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. Mas isso, o sistema religioso não vai dizer para os fiéis que estão lá. Não vão? Claro que não. Afinal de contas, né? Eles vão denunciar eles próprios. Ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Vocês vejam que ele não tem nem um pingo de arrependimento. Então, Judas jogou o dinheiro, aqui ó, o dinheiro, vocês viram que a 30 moedas de prata era dinheiro. Então vocês vejam que esse Leandro Quadros já mentiu, falando que não existia dinheiro. Então vocês vejam que ele comprou por 400 ciclos de prata, era dinheiro, ó. Então Judas jogou o dinheiro, ó, prata, dentro do templo, saindo e foi e enforcou-se, ó. Jogou dentro do templo, por quê? Porque ele estava no pátio, ele não podia entrar dentro do templo. As pessoas ficavam no pátio do templo. Eles não podiam entrar dentro do templo. Então ele jogou dentro do templo. Saindo, e foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Ok. Agora vamos ver aqui outro fato interessante. Mas vocês leiam tudo, amados. Que aí vocês vão ver. Leiam tudo. Ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ainda está no 27. Eu acho que ainda está no 27, amados. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Dos guardas. E ainda tem outra ainda. Quanto Yahushua, vocês vão ler aqui. Tá? Aqui, ó. Olha que outra coisa. Os que passavam lançaram-se insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-te, desça do madeiro, se é filho de Arro. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Veja bem. Vocês vejam bem. E aí, cadê? Mas vocês leiam tudo, amados. Leiam. Cadê? Cadê? No sepulcro, papá, Maria Madalena. Meu pai, cadê? Deixa eu ver se é esse aqui que tá aqui. Que é um que tá falando para mentir. Vamos ler aqui, ó. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Yahushua, e Pilatos ordenou que ele fosse entregue, né? A José de Arimateia que comprou o corpo de Yahushua, tá? José tomou o corpo, envolveu no limpo lençol de linho e colocou no sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. Fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentados ali em frente do sepulcro.
No outro dia, que era o seguinte ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e dos fariseus dirigiram-se a Pilato e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilato. Podem ir e manter o sepulcro de segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Aí vamos ver aqui, ó, em Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas, vejam bem, os guardas temeram de medo e ficaram como mortos. Os guardas viram Yahushua sendo ressuscitado. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Yahushua, que foi sacrificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está ainda diante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão. Nota que eu já avisei. Aí aqui, vamos ver aqui. Porque tem um outro, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Quando os chefes de sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro. Quem deu aos soldados, veja bem, porque os soldados, amados, eles viram Yahushua sendo ressuscitado, e os soldados contaram isso. Contaram para quem? Quando os chefes de sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, sempre eles estão juntos, chefes de sacerdotes e líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro. Quem deu grande soma de dinheiro para os soldados para ocultar a ressurreição de Yahushua? Os chefes de sacerdotes e líderes religiosos, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Vejam bem. Aí vocês vejam, se eles estavam dormindo, como é que eles saberiam que eles iam dizer que os discípulos de Yahushua que pegaram o corpo? Então vocês vejam, leiam tudo, amados. Mas vocês estão vendo que eles mataram, os líderes religiosos que mataram Yahushua. Então vamos continuar aqui. O que ele está falando aqui dos profetas? Olha bem. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Quem assassinaram, amada? Ele está falando de quem que assassinaram? Os líderes religiosos, mestre da lei, chefe do sacerdote, esses líderes religiosos que assassinaram. Vocês vejam bem que a religião é assassina. Vocês vejam bem. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Então, amados, eu vou deixar esse link na descrição para vocês, tá? Para não alongar mais, mas vocês vejam aqui, Jesus aconselhou sim a dar seu dízimo em Mateus 23, 23? Aí eles vão botar: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque desde o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, não negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, o dízimo. Só que ele disse: eu omiti aquelas, o dízimo, mas por quê? Porque ele ainda não tinha sido sacrificado no madeiro. Então ele não podia dizer que não podia dar o dízimo, porque ele ainda estava cumprindo a lei, ele tinha que cumprir a lei, ele cumpriu tudo que foi escrito para ele cumprir, ele cumpriu. Tá certo? E se ele aprovou a prática de dizimar, e se disse em João 13,15 que devemos seguir o exemplo dele, não resta dúvidas de que dizimou.
Caso Yahushua não tivesse dizimado, seria um pecador. Veja, olha o que esse homem está falando, amados. Vocês vejam bem, tá? Olha, se Yahushua não tivesse dizimado, seria um pecador, pois na Bíblia, negar o que é de Deus é roubo. Malaquias 3, 8 e 9. Olha o que esse cara está falando. Amados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui de novo. Mateus 23, tá? Vou dar uma pausa nesse vídeo. Tá? Vou dar uma pausa neste vídeo e vou continuar de novo, porque, gente, já tá mais de 1 hora, tá, de vídeo. E vou voltar de novo, vou botar esse versículo de novo, 23, e vou ler de novo, vou ler Malaquias, o que se trata, porque Malaquias, amado, ele tá falando para os sacerdotes, que os sacerdotes que roubavam, né, o dízimo, não tá falando do povo, tá? Vocês leiam Malaquias todo, que vocês vão ver que a carta é direcionada aos sacerdotes, tá? Então, amados, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Se vocês gostaram do vídeo, dê o like. Se não gostaram, dê o dislike. Se gostar, né, dos vídeos, se inscreva no canal, quem não é inscrito. Acione o sininho, compartilhe, tá certo? Para que outras pessoas possam saber a verdade e sair do engano da religião, tá? Amados, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.